Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Haguihara, seja muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Já comenta aqui essas expectativas para o episódio de hoje, porque hoje a gente tá com uma pessoa muito querida, né, Fabi? Verdade. Que a gente tem muito orgulho de apresentar para vocês hoje. Obrigada. Seja bem-vinda, doutora Michele Seja bem-vinda, Silveira, doutora. que bom te receber. Obrigada pelo convite. Imagina! Uma pergunta que a gente sempre faz é que os nossos ouvintes querem muito saber da história, sabe? Como é que foi por trás, ou se tinha alguém que te incentivou, alguém na carreira. Então, conta sua história pra gente. Olha, o que me incentivou para ser nutricionista, acho que foi a minha própria vida mesmo. Jura? Porque eu era uma criança acima do peso, obesa, Nossa. e eu queria fazer coisas para me melhorar. Então, eu por conta comprava aquelas revistas, comprava shakes, Ai, que legal. coisa que, né, aparecia na Aham. televisão, e tal, e eu fazia por conta. Então, desde pequena, eu já fui começando a me apaixonar por essa área de saúde, emagrecimento, principalmente, né? Então, nutrição, atividade física. Eu era maluca, eu comprava aquelas revistas de atividade física e fazia em casa. Ai, que bonitinho. Mas isso Então, criança ou já Desde na adolescência? criança, na verdade, desde criança. E o que é só a questão do seu peso que você procurou esses meios de tratamento? Ou tinha alguma influência dos seus pais, de amiguinhos? Como que era como foi esse tempo? Na verdade, a família com o excesso de peso também, né? Então, a gente já sim. via o histórico da família, né? Sobrepeso, obesidade e tal. E essas mesmas pessoas falando, viu, você vai ficar igual, você tem tendência e tudo mais, entendeu? Entendi. Aí você Então, já ia correndo atrás pra não ficar. E não é só a tendência, né? A gente sabe que é o estilo de vida daquela família que, de fato, precisava ser mudado, né? Exato. Então, eu fui atrás. Na verdade, quando isso já me incomodava, eu nem sabia o nome da nutrição. Eu falava que eu queria a ensinar as pessoas a comerem melhor. Legal. Então, eu não sabia o nome do que era a nutrição. Até que lá na frente, né? Você Foi mais descobriu. falado e tal. Até que eu não tinha outra opção na vida. Era nutricionista, pronto, acabou, entendeu? que legal. Então, eu me formei em 2012. Né? 2012 eu comecei os atendimentos, na verdade. E aí, eu não tinha dúvida que eu queria nutrição esportiva. Que era o que me sim. moveu. Né? Então, eu fui para nutrição esportiva. Saí da faculdade, já fui para especialidade. Fui para a Unicamp, fiz a especialidade em nutrição esportiva. Só que aí a vida foi me levando para alguns caminhos diferentes, né? Eu brinco que eu fui escolhida por uma outra área. Eu amo ainda o esporte, eu faço, pratico todos os dias, gestação, quase ali 40 semanas fazendo atividade física. Uau, lá, gente. No dia que eu entrei em trabalho de parto, inclusive, eu tinha feito 2 treinos, né? Nossa. Um pilates de manhã e um aeróbio depois. Entrei em trabalho de parto num treino. Então, assim, a minha vida ainda é isso, eu respiro isso ainda. Sim. Mas eu comecei a ser escolhida por outra área, que é a área hoje que eu atendo muito forte, que é a materno-infantil. Ai, que gracinha. Porque essas minhas clientes que faziam atividade física, me buscavam para saúde e tudo mais, elas começaram a engravidar, eu comecei a Você já receber... começou a pegar o processo, né, Comecei delas. a pegar todo o processo. Que legal. E aí, muitas já vinham... eu já desisti de engravidar, porque faz 2 anos que eu não consigo. Então, agora eu vou cuidar de mim. E aí, eu via que o poder da nutrição mudava a fertilidade daquela mulher. Sim. Eu via que os bebês que nasciam dessas minhas clientes eram bebês diferentes, eram partos diferentes, eram gestações diferentes. Então, isso começou a chamar minha atenção. Que legal. Até que eu fui para uma outra pós, que é de nutrição ortomolecular, que é onde eu atuo bastante também, né? Que é o equilíbrio metabólico. Sim. E dentro da ortomolecular eu conheci a programação metabólica materno-fetal. Já explica isso pra gente, nem doutora. pula essa etapa. Explica isso, porque eu acho que o pessoal de casa, eu acho que é um outro universo que não é falado, né? Exatamente. Eu acho que vale muito a pena. Então, conta um Exatamente. pouquinho pra gente. A programação metabólica materno-fetal é você fazer a programação genética, epigenética de quem vai nascer vivo. De quem tá aí na barriga da mãe. Então, a gente trabalhar a saúde daquela mulher e do homem na pré-concepção, a gente sabe que a gente já tá atuando em quem vai nascer. Então, a gente tá evitando bebês com alteração em cognição, por exemplo, más formações, alterações imunológicas, respiratórias. Exemplo, a mãe que tem deficiência de vitamina D na gestação
tende a ter um bebê mais alérgico, com mais infecções respiratórias, por exemplo. Né? Então, eu acho que mudar o futuro das próximas gerações Sim, é muito importante. é algo que mexeu muito comigo. É muita responsabilidade, É né, muita. doutora? E é um da propósito mãe, lindo, de quem... né? Exato. É, exatamente. Acho que depois que a gente se torna mãe, né? A gente começa a conviver com o mesmo ciclo. A gente fala, como que você ainda não sabe? Como que você não se preparou pra isso? Exato, né? exato. É novo, mas é trabalho muito de formiga. importante. Exato. É, por isso que eu falo que eu fui escolhida. Porque como eu comecei a trabalhar com isso... começaram a me indicar. E a Michelle atende fertilidade, eu não consegui engravidar, ela me fez engravidar. Ela legal. cuidou muito bem de mim na minha gestação, foi uma gestação maravilhosa, melhor que a primeira que eu fiz sozinha, tive diabetes gestacional, eclâmpsia, exemplo, entendeu? E aí, depois da ortomolecular, eu decidi fazer minha pós de materno-infantil e especializar em fertilidade. E doutora, a gente tem muitas ouvintes aqui, né, Fabi? Que Muitas. tem interesse em engravidar, que tá se preparando pra essa fase. Tem as mamães também que já são mamães, mas querem ir pro segundo, pro terceiro filho. Então, com dificuldade, gente com né? dificuldade pra Tentante. engravidar, pessoa que engravida e perde. Como que a pessoa pode, como que nós mulheres podemos nos preparar pra esse momento tão importante, né? Eu falaria que ela teria que começar antes mesmo das tentativas. Porque o que eu falo é que hoje em dia a nutrição, ela é a última opção, né? Por exemplo, chega casais pra mim que falam assim, eu já tentei de tudo. Eu já fiz isso, aquilo, já fomos pra FIV e agora eu vou buscar a nutrição. O que deveria ser ao contrário. Né? A gente deveria primeiro buscar a nutrição para que não dê nada errado lá na frente. Sim, porque às vezes é só um probleminha na nutrição, né? Na alimentação do casal. Exato. E que acaba te fazendo gastar muito dinheiro, porque a gente sabe que os tratamentos, pra quem não consegue engravidar, são muito caros, né? E às vezes só você equilibrando a sua alimentação, você já consegue engravidar de primeira, né, doutora? Exato, na verdade... Quanto tempo Que só equilibrando, né? É que ela já afeta tudo, né, doutora? Exatamente. Porque eu sempre falo que um corpo estressado, inflamado e desnutrido, ele não tem condição nem de lidar com ele. Como ele vai ter condição em se duplicar, em dar algo dele para alguém. Então é muito complicado. É algo muito complexo fazer dar certo um embrião, né? Com saúde, desenvolver e tudo mais. Tem muitas coisas que precisa dar certo. Sim, com entendeu? certeza. Então, o ideal seria, no mínimo, eu falo no mínimo 3 meses antes, tá? Pra gente começar os preparativos para essa gestação. Por quê? Porque a gente demora, em média, 3 meses pra gente amadurecer ali os nossos óvulos. Eu sempre falo que o homem tem de espermatozoide hoje reflete o que ele vem fazendo de 3 meses pra cá. Então, seria o momento de nutrir, de desinflamar aquele corpo, né? Sim. De desestressar aqueles dois, né? Porque, às vezes, a casa tá um pé de guerra. Porque a infertilidade, ela traz problemas familiares também. É verdade. Sim. Né? A gente se sente incapaz, a gente se sente... Pô, todo mundo engravida na minha... É uma pressão, né? Exatamente. Eu e a Fabi, inclusive, a gente tava conversando isso hoje. Que é uma pressão pra engravidar, tipo, quando você vai começar a ter filho? E uma Pra ter o pressão segundo, pra quando a pessoa depois já pra tá parar. no terceiro. Nossa, mas quando Não você vai vai parar? Exatamente. E às vezes aquela mulher que tá tentando, ela se machuca com cada pergunta dessa, entendeu? Então, lidar com essas pessoas é algo que eu tenho que até tratar de mim junto, sabe? Porque eu me emociono muito, né? Eu trabalho com mulheres que teve várias perdas gestacionais, né? Então, são histórias, assim, de vida que a gente fala... Eu, graças a Deus, nunca não precisei passar por isso, né? Minha fertilidade foi maravilhosa. Tentei engravidar, já engravidei rápido. Mas eu posso ter a empatia, porque como, né? Sim, como eu sou com mãe, né? A gente certeza. sabe que a partir do momento que tem um gergelinzinho lá dentro da gente já ama, É né? verdade. Então, E você engravidou, assim, agora eu vou entrar pro assunto mais, né, íntimo. Você já engravidou, assim, de cara, tipo, ou você se programou pra isso? Me Melhorou programei. a sua alimentação? me programei. Então Tudo foi que eu falo
planejado. Foi, tudo Não foi que eu no falo. susto. Não. Porque eu queria um bebê especial, assim, né? Eu queria com um bebê certeza. bem programado, Sim, né? com QI elevado, com saúde, né, doutora? Exatamente, né? Com Que baixo legal, risco de doutora. alergia, Aham. infecções respiratórias e tudo mais. Eu posso te falar que eu nunca levei meu filho um PS. É uma Entendeu? alegria, né, doutora? Ele tem, assim, uma saúde maravilhosa. E, então... doutora, em relação a isso, você cuida dos bebês também? Ou, assim, até um certo ponto da mãe, ela gestou, pariu, acabou? Como que funciona? Não, cuido dos bebês também. Eu sempre falo que a nutricionista, depois que ela começa, né? A nutricionista materno-infantil, ela entra na vida da família, eu E brinco não que sai eles mais. não saem mais, entendeu? Porque daí a gente vai estar lá no puerpério, né? No pós-parto, que é algo bem importante pra gente dar atenção àquela mãe, pra gente focar na amamentação. Sim. Como que tá aquela amamentação? Né? Como que tá a nutrição daquele feto, né? Eu tenho, claro, eu não faço tudo isso sozinha. A gente tem que ter Uma pediatras ótimos junto, consultora de aleitamento, né? Fono, odontopediatra, osteopata. Então, a gente Uma tem uma GO pra acompanhar a mãe, uma GO, exatamente. Essa fase do puerpério tem uma alimentação específica pra essa fase da mulher? Porque, gente, é um assunto que tá sendo muito falado, né, agora. Eu nem sabia, gente, eu nem sabia que existia isso. E depois agora, com as notícias, dos relatos das mamães, né, que fala sobre isso, que às vezes fica, os hormônios ficam Nossa, lá uma em fase cima, muito específica. chora e fica com depressão. Como que é isso, Exatamente. doutora? A alimentação, ela vai tender a auxiliar tanto Tá. nesse processo da recuperação da mãe pós-parto, porque a gestação, né, o bebê, ele suga, vou falar, Tudo, né? A alma. Ele suga tudo, né? A mãe tá ali, eu vejo sempre acompanhando com os exames, tudo, as vitaminas caem pra caramba, mesmo a gente suplementando de forma personalizada, em cima de exame, e o bebê tá lá, perfeito, Exato. né? Então, essa mulher precisa de recuperação, porque ela vai ter privação de sono, ela vai ter uma mudança de rotina, de estratégia de família, de logística, da comida, da casa, né? Então, o preparo é muito importante, porque eu brinco que depois tá no olho do furacão, é muito difícil, mas de fato, a gente precisa nutrir muito bem aquela mãe, que além de todos esses estresses, né, de privação de sono, né, mudança de rotina, ela tá amamentando, tá gastando mais energia. Sim, com Né? certeza. Então, e ela precisa ali estar cuidando da saúde do intestino dela, porque o intestino da mãe que tiver mais permeável, aquilo vai tender a dar mais cólica no bebê também. Você tá vendo? Então, muitas pessoas até falam que não tem relação do que a mulher come com a cólica do bebê, porque a Tem, cólica do bebê é sim. normal, é pra ter mesmo. Mas, gente, a gente que trabalha Só quem com teve isso... um bebê que não teve cólica pode falar, né, doutora? Exatamente. tem tudo a Você ver. faz certo, não tem mesmo. Exatamente. E doutora, entendeu? o corpo, a mulher que tem o corpo inflamado nessa fase de, por exemplo, engravidou, mas não teve uma alimentação saudável, não teve um acompanhamento, tá toda inflamada, interfere nesses sintomas do puerpério? Com certeza, porque ela já tem mais disbiose, né? Tá. Porque a disbiose é uma alteração de qualidade, quantidade bacteriana que vive naquele corpo. E quanto mais inflamação, menos serotonina a gente tem. Tá. Entendeu? Aí tende a cair bruscamente aquela serotonina. Aham. Então, vai aumentar a tendência aí dela ter uma depressão pós-parto, sim. Porque essa angústia do puerpério, essa tristeza, ela acontece, né? Sim. A gente Natural, tem né? uma alteração hormonal muito forte. E é uma mudança, né? é todo um fator, né? Como você falou, tem a Exatamente. preocupação da mulher de mudar a alimentação da casa inteira, de cuidar de tudo. E a gente Exatamente. sabe que o bebê exige mais da mãe Muito mais. do que do muito pai, né? dependente, Porque vai mamar, Exatamente. quer ele saiu da barriguinha da mamãe no quentinho, Sim. ele quer ter esse contato, né, Sim, doutora? E a mãe, às vezes, não tem tempo ali de tomar uma água, sim. de comer direito. De ir no banheiro. Aquele negócio que a mulher falou, né? Não consegui lavar o cabelo, né? Sim. Então, é verdade, é real, entendeu? Imagina ela parar pra fazer a comida e ter aquela logística toda da casa. Aham. Então, por isso que tem que ter um preparo antes de tudo, né? Assim, um Sim. preparo da família mesmo, a Que estruturação. legal. Fabi, a gente já tem pergunta de ouvinte, Olha cara. Esse só. episódio tá tão Olha. bom que a galera já tá mandando pergunta. Pergunta do ouvinte, então. Doutora, tem alimento proibido pra quem quer engravidar? Tem um alimento proibido, assim, que a grávida não pode, de jeito nenhum, quer engravidar, não pode comer? Olha, eu não falaria que é proibido, porque eu acredito muito num equilíbrio, Tá. sabe? Então, eu acredito que se você fizer mais boas escolhas na maior parte do tempo, se for algo esporádico, né? Por exemplo, no final de semana a pessoa vai comer um negócio diferente e tal. Não vejo tanto problema, tá? Porque já é uma pressão
né, uma pressão muito forte em cima daquela mulher. Mas, o que a gente tem que avaliar? A individualidade daquela pessoa. Sim. Tá? Se ela não está engravidando, se ela tá já com problema de fertilidade, a gente tem que avaliar se ela não tem alguma sensibilidade alimentar. Tá. Porque muitas vezes ela pode ter algum processo digestivo alterado, algum processo alérgico que tá atrapalhando ela de engravidar. Entendi. É aquilo, a pessoa já tá mais inflamada. Enquanto ela não desinflamar, Não engravida. não engravida. Se a gente tiver desbiose intestinal, há uma desbiose vaginal. Nossa, Entendeu? sim. Então, nenhum espermatozoide vive naquela vagina, entendeu? Então, enquanto essa mulher não tratar isso, então pode ser um simples alimento que ela come todos os dias. Sim. Aham. E não tô falando só de glúten, não tô falando de leite, pode ser um alimento saudável. Sim. Eu tenho mulheres que não podem comer castanha ou passam mal com berinjela, exemplo, Nossa. entendeu? Então, e se isso é um gatilho, Sim. entendeu? Sim. Então, por isso que a individualidade seria ideal a gente respeitar. E, assim, pra quem... Na questão da mulher que engravida e perde, seria um espermatozoide mais fraco por conta da inflamação do corpo e aí junta com essa questão da desbiose, né, da vagina, lá, do desequilíbrio. Como que é isso daí? Sim, o que a gente entende ali pelo aborto, né? Pelos abortos, às vezes, de recorrência, que às vezes Tá. acontece dos casais. Se não for nenhum problema, uma trombofilia, por exemplo, né? Que é algo que é mais à parte ali, né? Que tem que fazer tratamento mesmo, com medicação e tudo mais. Muitas vezes pode ser informação genética que aquele espermatozoide traz, que aquele óvulo traz, que na hora de dividir as células, né, para a formação de embrião, a gente tem um rompimento, a gente tem uma fragmentação de DNA. Aham. Então, aquele embrião não evolui, entendeu? Entendi. Então, assim, a gente tem perdas gestacionais ali. De recorrência. Exatamente. E aí por a gente conta vai... de alimentação. E a gente tem que tratar os dois, tá? O A gente tem homem o e a homem e a mulher. mulher. A carga não é só da mulher. Então você é a nutri dos casais. dos casais. Das famílias. Das famílias. famílias. Das Sim, famílias, exatamente. arrasou. Vou fazer uma pergunta pessoal. Eu faço a linha bem legal de alimentação com meu bebê. Ele não consome açúcar, nenhum tipo de alimento inflamatório. E aí, eu sou o patinho, como fala? Patinho feio. É o patinho feio. Todo mundo faz. Até 2 anos não dá açúcar, depois pode dar. E eu não quero essa linha, né? Tá certo, assim, você faria com seu filho, por exemplo? Ou tem algo que a gente pode ceder mais com as Uma crianças? estratégia, né? Exato. Pra crianças Ele da cidade. ama alimentação saudável, mas sempre tá sendo exposto, né, a questões, né? Sim, eu acho que você tá certa, sim, tá? De que o máximo que você puder, você faz a sua parte, de não dar açúcar, não ficar dando tanto industrializado, de você levar ele pra cozinha, de mostrar como faz as coisas, dele ter o interesse, uma boa conexão com a comida. Eu acho que isso é muito importante pra criança ter uma boa adesão, né, à alimentação. E vocês serem um exemplo, né? Porque não adianta nada, a mãe não dá açúcar pra criança e tá comendo açúcar escondido. Sim. Porque a criança sabe. Eu atendo crianças também. E tem alguns que E criança pedem... é muito esperta, né? Que era aquilo que minha mãe comeu. Esses dias eu recebi uma criança, ela tem 7 anos. Aí ela pediu pra mãe sair pra fazer consulta. Nossa. Pra ela poder me falar tudo que ela queria. Ela falou, eu escuto meus pais comendo doce no quarto à noite. E eu sei onde eles guardam. E por que só eu não posso comer doce? Tá vendo? Entendeu? Então é complicado, né? Aí Então, gera um bloqueio na criança, sim, gente. exatamente. Mas o que eu acho, né? Eu vou falar assim, o que eu passo pros meus pacientes, o que eu vou fazer com o meu filho, o que você deveria fazer com o Sim. seu. A gente faz a nossa parte, Sim. entendeu? Pra criança saber o que de fato é o correto, o que é o normal, entendeu? E quando ele for exposto a algo, a gente não precisa fazer um terrorismo. Eu acho que não é certo fazer, não pode comer isso é veneno, tal. Quer provar, filho? Pode provar. Entendeu? Porque a criança tem que saber, né, que um dia isso vai acontecer, vai estar lá na frente dela, ela vai comer um pouco e tá tudo bem. Porque se a criança começa a perceber que os pais fazem, né, muito terror quando ela come, ela pode começar a comer escondido, o que é pior. Não, e também, Entendeu? e assim, não gerar bloqueios, né? Porque essa fase, gente, da É. criança é o que a criança absorve tudo. É onde nasce muito, eu acredito, né? Que é onde nasce muito trauma, muita coisa, porque ela observa muito, né? Gente, uma Exatamente. base sólida faz diferença.
diferença também, né? Faz com diferença. certeza. Eu vim de um lar, assim, que não tinha açúcar e tal. Então, seu paladar é diferente. É Quando você come, você... diferente. Não Ai, gostei. não gostei. É. Exato. Muitos clientes me referem isso. Eu Ah. deixei meu filho provar ali um isso. refrigerante e tal. Ele E provou não e não curtiu. gostou. É. Ele não e tira gosta. tira por base você, porque a sua mãe te deu essa educação. Depois de adulta, você teve a oportunidade de experimentar, mas você fez a sua escolha, Sim. né? Então, acho que Exatamente. ensinar a criança a ter É. escolhas. Exatamente. Né? O Ben teve um episódio que tinha comida saudável e colocou nuggets no prato dele. A gente não tava. Isso narraram pra gente, né? Daí ele falou, olha, pode tirar isso do meu prato que eu não como isso. Ai, Ele já nunca tava viu indo um escolher. nuggets. Nunca viu, nunca comeu, nunca experimentou. Mas acho que Sim. a estrutura de não parecer uma coisa Não, natural... Ele lembrou de você. Isso não pode! Isso é lixo! Ele lembrou assim, você... Pode ser, fala, Mas é isso, a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha, de todos os familiares fazerem isso. Isso é normal, né? Na festa de aniversário infantil, de ter coisas, um bolinho, né, que os pais mesmos fizeram. Hoje em dia tem até confeitarias que fazem coisas para bebês, para crianças sem açúcar. Então, isso tem que ser o novo normal, gente. Porque muitas vezes eu atendo adulto também, né? Adulto quer emagrecer e tal. Daí a pessoa fala, mas eu comi um Kit Kat ou uma traquina. Você fala assim, mas por que você tem isso em casa? Porque eu tenho criança em casa, né? Né, Michelle? Então, eu preciso... não, mas aí que você não deveria ter. Exato. Entendeu? A gente, Na verdade, tem é o que, contrário. eu acho que a gente tem que deixar as crianças escolherem, mas a gente também tem que entender que criança, enquanto tá, acho que com os pais... Responsabilidade, Os né? pais que tem que mandar, né? É que educação, tem que decidir, é né, educação doutora? nutricional. É igual Sim. educar um filho. Educar um filho hoje não é fácil, a gente sabe Exato. disso. Né? Educar mais longe de telas, educar Exato. tudo, né? Respeitar o próximo, enfim. Educação nutricional é a mesma coisa, entendeu? Tijolinho Então, por tijolinho e repetindo, né? repetir e colocar ordem na casa mesmo, Exato. entendeu? E, doutora, qual o maior desafio que você encontra hoje no seu consultório, diante de toda essa sua técnica com os pais, diante das dúvidas dos pais? Quais são a sua maior dificuldade nesse meio? Eu acredito que é porque o pessoal hoje não tem muito tempo, entendeu? Então, eu acho que o tempo, ele acaba sendo muita desculpa, ou não, ou de fato é o motivo para ser uma alimentação ruim. Tá. Pra mandar qualquer coisa, né? Pra comprar algo pronto e mandar, entendeu? Ou pra, às vezes, ser em forma de afeto mesmo, a comida, né? Então, eu faltei ali com meu filho, então vamos comer um negócio gostoso. Emocionalmente. Então, eu acho que essa questão dos pais estarem muito fora, na verdade, é o maior problema que eles me trazem, tá? Mas eu, por exemplo, na minha casa, não vejo que isso é um problema. E eu trabalho fora, meu marido trabalha fora. Mas questão de escolha, Escolhas. Sim. Como que eu posso dizer, Prioridade. gente? Prioridade. Prioridade e persistência. Porque fácil nunca vai ser. Não, né? A gente não. abre mão, né? Porque tá Sim, corrido. sim. Faz assim, né? É você ter foco, né, doutora? Mas Pede tem um coisas iFood. saudáveis fáceis também, gente. Sim. Tem iFood saudável também. Ela fez um beijinho de São as banana pro seu filho, não Fiz. foi? É porque ele tem receita, ia sei numa de festa, tudo. não queria que ele tivesse o contato, né? Ele já pediu uma Eu vez. falo, uma ele vez lembra da pegou mãe dele. Ele pegou da mesa e perguntou: tem açúcar? Tem. Aí ele devolveu, que ele disse que não gosta de açúcar. De tanto acho que a gente inculcar na mente dele. Fabiana, você já Daí tá fiz na o beijinho cabeça dele. saudável, ele amou. E os amigos querem experimentar. Sim, mas é esse trabalho que a gente precisa fazer, de mais mães desse jeito. Eu Porque acho. daí vai começar a ficar algo normal. Sim. Que é isso que é o normal pra criança, entendeu, gente? A gente tá formando um futuro adulto. Sim. Né? Com uma tendência de estar obeso ou não. Gente, a É gente tá isso. na fase que a gente mais tem pessoa obesa e é sobrepeso no mundo, entendeu? E a gente tem que deixar muito claro que a obesidade é uma doença, né? Não é um estágio que, você é assim Emagrece e que depois passa, você... né? Gente, não é. É cuidar o resto da vida, né, Cuidar o doutora? resto da vida. Investir pra que os filhos não... Porque é muito ruim, gente. Quantas doenças não desencadeiam Sim, disso, né? Exato. E a própria autoestima, às vezes, entendeu? Eu já fui uma criança obesa, eu sei, eu descia as moças da loja desciam tudo quanto é roupa pra eu provar e nada ficava bom, porque na verdade não eram as roupas que eram um problema, era eu que não me sentia bem. Mas entendeu? você venceu, né, doutora? Porque, Então- gente, olha que Barbie. Teve filho. Deus, lembra de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Mas não tem cura, viu? É. Não tem cura, eu sempre falo. Um É sobrepeso, uma persistência, né, doutora?
Não, tem que acordar 4h30 da manhã todo dia pra treinar. E como que foi sua Entendeu? gravidez, assim, sua alimentação na gravidez? Ai, foi maravilhosa, foi tudo maravilhoso. Fui uma gestante muito feliz, que eu acho que começa desde aí, né? Eu sempre quis muito estar grávida, sempre quis estar ali naquele papel. E como eu me preparei desde antes, com as vitaminas personalizadas, com controle de exames, né? Alimentação e tudo mais. Na gestação foi fácil, né? Mas eu passei super bem, não passei mal, sabe? Aquela parte ruim que todo mundo fala, não tive nada disso. Teve muito desejo de Nada. grávida? Na verdade, Ou é coisa da cabeça da mulher? Na verdade, quanto mais desequilibrada nutricionalmente ela tá, mais vontades ela tem, tá? Parasita. Por isso que eu nunca tive desejo, entendeu? É verme, eu acho. Pedindo. Exatamente. Gritando. Quanto mais desequilibrada nutricionalmente, mais desejos. Por isso que até tem mulheres que falam que querem comer coisas que não são comidas, né? Tipo Exato. sabonete. Tijolo. Senhor, Isso. não, isso é verme mesmo. Isso daí é uma... É uma tênia desse tamanho. É um desequilíbrio tremendo, entendeu? Então, quanto mais equilibrada nutricionalmente aquela mulher tiver e preparada para engravidar, melhor ela vai passar a gestação. Então, não é pra ser comum, gente. Não é pra ser... Na verdade, é comum, mas não é normal, eu falo, entendeu? A mulher tá muito cansada, ela tá se sentindo muito mal, ela tá muito inchada, né? Não é normal. A gente vai ter que investigar. Tem alguma coisa aí. Ela tá com uma fome enlouquecedora, entendeu? Tem alguma coisa errada. Então, é só ajustar a casa E equilibrar tudo, né? Exatamente. E, doutora, é normal ter desnutrição na gravidez? Isso pode acontecer? Pode, acontece muito. Sério? Principalmente desnutrição fetal. Nossa. Entendeu? E é algo que eu fico atrás das minhas pacientes. Porque, sinceramente, hoje eu acompanho, assim, o que eu vejo tá mais... o percentual, eu vejo mais bebês que têm tendência para se desnutrir do que bebês maiores. Não sei se é porque as mães que já acompanham comigo, né, já tem uma, né, já faz um controle e tal. Mas tem o caso da diabetes gestacional também, que os bebês ficam um pouquinho maiores, né, mais gordinhos ali no percentil. Mas a desnutrição fetal acontece muito. E isso pode ser por conta de micronutrientes, deficiências de micronutrientes. Por exemplo, o zinco, o ferro, o selênio, vitamina A. E também os macros, né, carboidrato, proteína. Então, um desequilíbrio de dieta também, entendeu? E para essas grávidas, você já faz um combo perfeito de vitaminas, então, para elas estarem suplementando. Sim, e alimentação também, tá? Então, tem algumas vitaminas, a gente tem alguns suplementos também que a gente acaba utilizando para isso. Então, a gente tem desfechos melhores, tá? Só que quando a mãe já me procura no final da gestação com uma desnutrição do bebê, um percentil, né, uma restrição de crescimento intrauterino, que a gente chama. Aí eu fico desesperada já para pedir exames e tal. Eu falo, mas você não fez esses exames? Daí a pessoa fala, não. Então aí eu corro fazer, eu vou ver, tá tudo muito baixo mesmo. Nossa. Então, por mais que às vezes ela comia bem, ela não estava sendo tão bem direcionada para uma suplementação personalizada, por exemplo. Até porque entendeu? hoje os alimentos não são 100%, né? Não E tá tão nutritivo, né? E às como vezes a antigamente. gestante, ela tem problema na quantidade que ela consegue comer, na digestibilidade Muda dos muito, alimentos. né, doutora? O corpo da mulher, Muda né? muito, a aceitação, né? Então, as preferências mudam. Ela amava alguma coisa. Muitas mulheres amam comer ovo. Engravida, não consegue olhar o ovo, né? entendeu? Então, tem muita coisa que muda mesmo, tá? E, doutora, tem peso ideal? Eu lembro quando eu tava gestando, 3 quilos, peso de ouro. Tem extremo? Não? Como que funciona? Você controla isso também? O nascimento do bebê, você diz? Isso, é. Então, a gente segue uma recomendação ali de percentil, tá? Que, teoricamente, o percentil 50 seria um percentil nível máximo, tá? Por exemplo, nível máximo, assim, o percentil 50 ideal seria um bebê de mais ou menos uns 3,5 kg. Mas, assim, sinceramente, bebês, meu filho mesmo nasceu com 3 e pouquinho, entendeu? Super saudável, entendeu? Então, não era um bebê grandão, Sim. né? Mas um bebê super saudável. Sim. Você recebe muito extremismo, assim, uma mãe que não quer comer porque já passou, talvez, né, por algum probleminha aí, ou esses excessos, né, que é sempre... O que você pode melhorar? O que eu posso de exceção? Você recebe muito extremista ou não? Pouco. Hoje em dia eu falaria que pouco. Essa questão dos extremos, eu acho que o pessoal tá mais ali querendo... Saúde, né? Querendo melhorar. E também porque ou já teve um histórico, Sim. né? Alguma coisa nesse sentido. Legal. E, doutora, quais são as dicas
que toda mulher precisa seguir pra ter uma boa gestação, pra também cuidar melhor dos seus filhos, pra se cuidar também, porque eu acho que a mãe tem que estar ali no auge, porque ela é o equilíbrio da casa, né, doutora? É isso que eu ia falar, Se ela tem ela que cuidar tá- dela primeiro. Sim. Entendeu? Quais Como são ela as vai dicas cuidar, né? que essas mulheres podem ter pra ter uma melhor qualidade de vida? Olha, eu acho que isso serve pra qualquer pessoa, na verdade, né? Porque estar fértil, né, significa você estar... se a pessoa não tá fértil, ela não tá saudável, entendeu? Então, se ela tiver qualquer alteração em relação a muito estresse, então a gente saber modular esse estresse, porque estresse a gente vai ter mesmo. Eu acho que essa parte emocional tá muito forte nos dias de hoje. Então, eu acho que essa parte emocional, estresse, então, tentar fazer uma terapia, tentar entrar em contato com a natureza, por exemplo, fazer uma meditação, então, ela cuidar dela, assim, nessa questão, né? Atividade física, hoje é algo inegociável. Indispensável, tá? né, Indispensável. Se tem alguém que não faz hoje atividade física ainda, gente, que pessoa é essa? Entendeu? Que mundo que essa pessoa tá? Porque pra viver, a gente precisa estar em movimento, entendeu? Então, atividade física, qualidade de sono e alimentação, né, gente? É tudo. Na verdade, são os pilares, né, da nossa vida. Então, eu sei que muitas vezes é difícil, né? A gente fala que parece que é um mundo cor-de-rosa, mas é disso que a gente precisa. Sim. Né? Modulação de estresse, sono de qualidade, alimentação de qualidade, atividade física. É essencial, entendeu? então, na rotina de todo mundo. De todos. Para um casal querer engravidar, para a família, entendeu? A família que não tem uma regra, né, de uma rotina boa de sono, a família toda, a criança não vai bem na escola. Sim. A criança é uma luta todo dia para acordar de manhã, acorda emburrada, não sabe? Então, a gente precisa de disciplina, né, para qualquer idade, né? Sim. Afeta em todas outras coisas, Todas. né? Na rotina mesmo. Todas, exatamente. Doutora, tem outra pergunta aqui de ouvinte. É um caso, olha. Tive diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Bebê nasceu prematuro com 4 quilos. Tem a ver com a alimentação? Com certeza, principalmente com a diabetes gestacional dela, né? Com certeza tem a ver. Porque a diabetes gestacional, ela, assim, vem crescendo muitos casos, né, em clínica. Eu venho pegando bastante casos em clínica, mas também porque a nossa referência, faz pouco tempo que a gente ajustou a referência de corte para diagnóstico de diabetes. Tá. Então, a gente sabe que uma mulher que ela tiver sedentária, né, fazendo equilíbrio, não equilibrando, né, a dieta dela, então, às vezes, muito carboidrato, porque às vezes é o que desce na gestação. Sim. Né? Tem muitas mulheres que não conseguem ver a cara de uma carne, de uma proteína. Então, o que desce muito fácil? Pão, macarrão, fruta. Coisa pesada, né? Carboidratos, né? Então, às vezes, ela pode levar, né, a um caso de diabetes gestacional. E essa hiperglicemia vai fazer com que o bebê fique maior, entendeu? Imagina, ele prematuro com 4 quilos. Nossa. Entendeu? Então, com certeza, E o bebê né? perde esse quilo depois, não? Ah, difícil. Ele perde um percentual depois que ele nasce, Tá. tá? Mas nem é o objetivo, né? A gente fazer esse bebê emagrecer. Aham. É. Mas um percentualzinho ele pode perder, né? Então, até uns dias aí depois da... Mas o ideal é ele, depois na amamentação, tendo ali A correção, né? Exatamente. Na verdade, ele vai, né? ter o... vai ganhando, ele vai se ganho. equilibrando, Exatamente. Isso, de uma forma saudável, né? E essa mãe que teve diabetes, ela pode ter programado o filho dela para ser um futuro obeso, entendeu? É a epigenética, a genética dessa criança que está sendo alterada, Entendi. entendeu? Então, a programação metabólica materno-fetal, a gente fala muito disso, tá? O que você está fazendo na pré-concepção e na gestação que vai Afeta impactar tudo. na Nossa. vida daquela criança, Sim. né? Igual eu falo, né? Eu culpo minha mãe, mas graças a ela hoje eu sou nutricionista, porque ela engordou mais de 20 quilos na minha Sim. gestação. O que ela não comeu pra te Entendeu? deixar obesa, né? Entendeu? Eu nasci um bebê, né, de quase 4 quilos, entendeu? Só no leite materno, se vocês verem minhas fotos, bebezinha, sabe aquele bebezinho cheio de Gorducha. dobrinha? Aham. Entendeu? Então, eu sei que eu fui programada na barriguinha dela ali, entendeu? Mas tudo Sim. bem, agradeço, porque eu, né, se não fosse... Tudo tem um resolvi, propósito, né, né? doutora? Exatamente. Então, mas acontece isso, né? E eu, na pele daquela criança, eu choro junto, porque eu recebo criança obesa, eu choro junto com elas, Eu entendeu? imagino. Você Porque sofreu na pele o que seus pacientes vivem, Exatamente, né, eu tenho doutora? empatia deles, né? Sim. Então, eu quero pegar na mão e falar assim, eu vou te ajudar, né? Eu saí dessa, eu conto minha história e tal, daí eles sentem uma empatia Sim. maior, né?
E aí eu falo, a gente vai sair dessa, tal, mas tem que ter paciência e tudo mais, É um né? processo, né, doutora? É um processo, Doutora, e exatamente. autismo? Pode ter alguma relação com a Olha, alimentação da mãe ou não? olha, a gente É fala... meio obscuro, né? É bem multifatorial, né, Sim. essa alteração. Eu já vi alguns estudos também falando em relação do pai, que vem uma carga genética do pai. E o ambiente que a gente vive hoje, né, gente? Então, exposição eletromagnética. Nem a nossa água ali tá pura, né? A gente vai fazer uma análise, tem muitos metais, né, tóxicos. Então, a desbiose, tanto materna quanto até do pai, que isso carrega pro código genético. Então, essas alterações, sim, a gente sabe que tem muita relação com o que a gente vive hoje. Por isso que aumentou tanto os casos, né? Aumentou na eficácia do diagnóstico? Sim, mas de fato aumentaram os casos, muito. né? Sim. Principalmente Aumentaram. depois E da tem uma pandemia, linha- né? É. Nossa, E tem uma linha pra seguir, assim, pra você melhorar a qualidade da criança com autismo? Algumas coisas que seria legal não fazer ou fazer? Olha, na verdade, a base do tratamento, tô falando nutricional, Ok. principalmente, tá? É cuidar do intestino daquela criança. Porque normalmente uma criança com seletividade alimentar. É isso que eu ia falar. Entendeu? Também podia perguntar de seletividade. É uma criança com seletividade. Então, imagina, ela tem uma monotonia alimentar. Então, ela tem ali uma baixa qualidade, não qualidade, mas uma baixa variedade de bactérias naquele intestino, né? Uma desbiose, de fato. Isso a gente vê, né? Que quanto mais alterações tiver nesse intestino dessa criança, mais vai exacerbar os sinais daquela criança. Mais inquietos eles vão ficar, muitas vezes, enfim. Então, O açúcar seria algo pra correr também. Porque aumenta, Com certeza. né? Deixa ele mais hiperativo. O açúcar, os corantes, tudo que for industrializado, entendeu? Tudo que tiver conservante ali. Então, a família toda, a gente tem que avaliar como que tá a comida daquela casa, né? Então, a família tem que comer de uma forma mais saudável, né? Porque não adianta a criança comer um negócio e a família outra, gente. Sim, Entendeu? é verdade. Então, fugir de tudo, assim, eu brinco. Não foi Deus que fez, você desconfia, entendeu? E a comida Segunda da vez família... que a gente ouviu isso, né, Fabi, hoje? Então, eu falo que tem que ser comida da família, não precisa ser nada mega elaborado, Sim. entendeu? Porque muitas vezes a gente fala, a gente vai tirar isso, aquilo. A pessoa fala assim, mas o que eu vou comer? Eu falo, mas gente, A variedade que olha tem quanto imensa. alimento. Mas de fato as pessoas estão muito assim, né? Sim. Elas não fazem varejão, feira, Aham. né? Mercado, é coisa que fica ali Sim. armazenada, Congelado, congelada, entendeu? Um pão que dura 3 meses na prateleira. Falei, não, se ele dura 3 meses na prateleira, bem, Desconfia, né? não dá. Sai Eu disso prefiro daí. que você compre um pão que você deixa lá, estraga, mofa, entendeu? Vai ser um pouco melhor, entendeu? Aham. Porque... né? Então Senão- tem que ser a alimentação da família. E doutora, o que você faria se você tivesse um filho com seletividade alimentar? O que eu faria? Eu traria ele para uma conexão mais perto da comida, tá? Como seria essa conexão? Desde a compra, da escolha, no mercado, levar a criança, moça, levar na feira, para a criança já começar um pré-contato Sim. com a comida. Tá. Porque Escolhe a criança... o legume, escolhe a fruta, né? Mostra o nome. Tem várias Sim. crianças que não sabem o nome. Você fala, você sabe que alimento que é esse? Não sabe o nome de um chuchu, de uma Nossa. abobrinha, de uma berinjela. Eles não sabem o nome, entendeu? Mas os pais sabem, entendeu? Às vezes os pais me falam, como chama aquele alimento lá, aquele verde? Entendeu? Porque não come, né? Então não não tá na come. rotina, esquece. Então, você tem que colocar a criança para uma conexão mais forte com a comida. Então, desde o preparo, da escolha, da compra. Então, levar a criança pra cozinha, ela ajudar, né? Ela ver e tal. E o último estágio, eu sempre falo, a seletividade alimentar, o último estágio é a criança comer. Primeiro, ela precisa tocar, ela precisa ver, ela precisa cheirar, ela precisa lamber, entendeu? Ela precisa aceitar que aquele alimento esteja no prato dela. Porque tem seletividade tão forte que se a comida, se aquilo que a criança não gosta tiver na mesa, ela não consegue comer.
Se a comida se o alimento que ela não gosta relar na comida que ela vai comer, Ela já não come. ela já sabe que vai ficar com gosto e ela não come, entendeu? Não aceita, tá no prato. Então, quando a mãe fala, ele aceitou deixar no prato, eu já comemoro, entendeu? Então, a gente tem que ter muita paciência, Sim. insistência. Porque a criança não vai comer aquilo que ela Do diz dia que pra conhece. noite, Não exato. vai, não vai. Tá, eu até, né, falo com os pais, eu falo assim, quando vem, né, quadro de seletividade. Eu falo assim, ó, eu tenho um cactozinho lá na minha sala. Eu falo assim, pai, come um pedaço desse cacto aqui. É bom, come. Você vai comer? Não vai. É a mesma coisa que tá acontecendo com seu filho. Você tá dando do nada um alimento ali, come. E aí faz estresse com a criança, obriga a comer, né? Aí Faz uma pressão, O horário da alimentação, que deve ser um horário agradável pra família e tudo mais, já vira um estresse, entendeu? E sim. toda vez é um estresse. É briga, é choro, a mãe perde a paciência, o pai também, entendeu? Sim. E, Então- doutora, uma coisa que a gente vê muito, assim, na vida, na rotina dos pais, que é muito corrida e tal, enfim. Pra preparar o lanchinho das crianças da escola, você acha que a criança que tem seletividade alimentar, você brincar com os alimentos, trazer algo mais descontraído, você acha que isso ajuda? Muito, porque daí a criança vai ser incentivada a comer. Tá. Entendeu? Igual esses dias. Não só a comer, mas às vezes a beber. Igual eu tava com uma criança que não tava bebendo água. Né? E isso tava fazendo uma constipação na criança. Então, aí eu falei assim, você precisa fazer com que ela se interesse pela água. Sim. Não é assim, toma. Entendeu? É um copo legal, né? Exatamente. Bebe na Um frente canudo. dela, brinca com alguma coisa, faz alguma Pode coisa. colocar frutinha na água pra ela tomar? Pode, Se até ela pode. gosta Pra de dar um fruta. saborzinho, né? Se Olha, ela gosta da até frutinha. pode, porque pode ser que aquilo vai aumentar ali, né? Ela vai ver, ela vai Aham. achar interessante, entendeu? Mas aí, esses dias, a mãe me mandou mensagem. Estou conseguindo dar água pra ela num foguete, né? Brincando. Aí mandou agora foto, ela sim. brincando com o foguete, dando água pra ela, entendeu? Aham. Então, a criança, ela precisa ser motivada a comer. Sim, com certeza. Né? Então, com certeza vai ajudar. A criança é muito lúdica, né? Aham. Então, eles gostam muito disso. E a hora de sentar e comer pode ser um horário muito chato, Aham. né? Senta e come ali. Nem a gente, né? Quando a gente vai comer, a gente quer conversar, a gente quer falar e tal. A gente... Não é aquela coisa só assim e acabou. Muitas das vezes Aham. acaba sendo. Mas, né, a gente também precisa de um entretenimento. E criança é assim. Doutora, telas e criança comendo não combina, né? Jamais. Não combina, Não. porque a Combina criança... nem sem Não. comer. A criança Mas- não Não. vê o que ela tá comendo, é automático, Não cria conexão se com a comida. interessa. Não cria, ela não sabe nem o que tá comendo. Por isso que o pessoal às vezes faz isso, porque daí dá qualquer coisa, come entendeu? demais, né? Aham. Exato, entendeu? Então, ela não vai criar, ela pode ir pros extremos mesmo. Ou aquela criança começa a comer demais, ou aquela criança que não quer comer mesmo, entendeu? Então, não, tela bem. Olha, sinceramente, eu acho que tela... Pra que tela, né? O mínimo possível, assim, claro que a gente não dá pra viver numa bolha, mas o mínimo possível, Até uma entendeu? certa idade também, né, doutora? Porque, nossa, tá É muito terrível. difícil, E vicia mesmo. Vicia. Doutora, e você tem alguns casos, assim, pra contar que você falou, olha, era assim, esperança baixa, né? Ia Melhorou. acontecer, mudou, alguma coisa que você lembre. Ou alguma mulher que você conseguiu ajudar a engravidar. Ai, várias. Tá super várias. feliz. Muitas, né? Tem bastante. O caso que mais te marcou, assim. Ah, eu vou falar de um caso recente, que é uma cliente super querida. Ela me procurou, já faziam 4 anos que ela tava tentando engravidar. E já tinha ido em médicos e tudo mais, e nada. Não conseguia engravidar, tal. Ela já tava, toda vez que falava de fertilidade, alguma coisa, ela chorava na consulta, tal. Mas aí na avaliação a gente pôde, né eu perguntando tudo, tal. Eu percebi que ela tinha bastante sensibilidade a alguns alimentos. Porque ela, de fato, tinha algumas alterações gastrointestinais. Né, enjoo, diarreias frequentes e tudo mais. Então, eu fui começando a descobrir alguns alimentos, né, que faziam mal pra ela. E aí eu fui começando a tirar. Falei, olha, eu acredito que é isso, porque é isso que você tá comendo no caso, né? Então, aí ela, na verdade, no começo ela não conseguiu tirar, né? É bem difícil, a gente luta às vezes contra aquilo, né? Aí eu peguei na mão dela e falei assim, você vai me mandar todos os dias o que você tá comendo. Nossa. Né? Todas as refeições. Eu tenho cliente que eu faço isso, você me manda tudo que você tá comendo. Pega no pé. Aí eu comecei a ver que tinha muita coisa errada ainda, tá? Porque é difícil aderir de fato, né, Sim. gente? É muito difícil. E aí, quando ela virou a chavinha, quando ela falou, é isso que eu falei assim, é isso que você quer? Você quer engravidar? Ser mãe não é fácil, desde antes Tem de que engravidar. pagar um preço, né? Isso, Se é o seu sonho, vai ter que te custar alguma coisa. E eu sempre falo, se o casal tá
enfrentando uma infertilidade, será que a gente não tem que ver o que tá acontecendo, né? O que de básico não está sendo feito? Aham. O que a gente tem que ressignificar? Porque a gente nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Isso é o ciclo da vida, Sim. entendeu? Se um casal não está reproduzindo, o que está acontecendo? Entendeu? E aí a gente vai avaliar, de fato. O marido está estressado, né? Não tá comendo direito, só ela tá na consulta. A relação não tá boa, A né, relação dos não tá dois. boa, entendeu? Tá comendo qualquer coisa, tá dormindo pouco, tá estressado com tudo, entendeu? Tá com um ciclo menstrual desregulado, tá com herpes, candidíase, infecção de urina, entendeu? Sim. Então tá desnutrida, cabelo tá caindo aos montes, tá cansada. Eu sempre falo, gente, cansaço Não é normal, não é pra né? ser normal. Pode ser várias coisas o cansaço. Mas pensa, eu preciso de um óvulo de qualidade, um espermatozoide de qualidade. Se um homem tá muito cansado, fadigado, às vezes malemar com libido pra procurar a mulher. Nossa, Que tipo aí de espermatozoide que a gente vai tem lá? vir, né? Entendeu? Então, foi a gente ajustar. Eu ajustei o marido dela também, tá? E em 4 meses, ela me trouxe que positivo. legal. Ai, que bonitinho. Em 4 anos, ela não conseguiu Olha, engravidar. tá vendo? Em 4 4. meses. E ela fala, foi minha nutricionista. É isso Ah, aí. que linda. Existe algum tipo de alimento que dê mais fertilidade pra mulher? Olha, eu não falaria que dê mais fertilidade, mas eu gosto muito dos antioxidantes naturais, assim, né? Não falaria um específico. Às vezes eu trabalho com alguns alimentos na fase do ciclo. Aham. Por exemplo, para mulher que quer engravidar ou que vai fazer até uma FIV, por exemplo, a gente usa bastante a melancia, o melão, Que legal. que ajuda na irrigação do endométrio, deixar um endométrio mais receptivo para aquela implantação, por exemplo. Ai, que Entendeu? legal. É. Gosto do gergelim. Né, tem alguns chás, algumas coisas que dá pra fazer dependendo do quadro, né? Não dá pra gente fazer a mesma coisa pra todo mundo, entendeu? Mas em que quantidade a mulher tem que comer? Ou você ajuda também com suplementação pra fertilidade? A suplementação ajuda bastante. É? É muito difícil eu entrar no tratamento de fertilidade sem suplementação. E que tipo Entendeu? de suplemento a mulher precisa pra ter mais fertilidade, doutora? Que influencia? Olha, o que a gente tem bastante estudo e eficácia, coisas eu vou falar assim que não podem faltar no meu receituário pra fertilidade, tá? Ótimo, Muito ótimo. bom. Olha, eu sempre passo um ômega 3. Tá. Tá? Uma quantidade boa de ômega 3. Eu sempre passo algo para melhorar a saúde intestinal. Não vou nem falar que é um probiótico, tá? Porque pode ser um paraprobiótico, pode ser um pós-biótico, tá? Que são coisas diferentes, tá? Então aí vai depender, igual essa minha paciente, eu não podia passar um probiótico para ela. Porque ela tinha muita fermentação, distensão abdominal, dores, diarreia. Eu poderia piorar o quadro dela com probiótico. Tá. Que ia ter mais gente fermentando lá, entende? Então, sempre o probiótico, o ômega 3, a vitamina D, tá? Olha. Alguns cofatores mitocondriais, que é para ajudar na energia celular, né? Onde, na nossa célula, onde é a nossa usina energética. Porque o óvulo da mulher é onde a gente tem mais mitocôndria no corpo da mulher. Então, se a gente tiver uma disfunção mitocondrial, aquele óvulo não tá legal, Tá. né? Então, por isso que se fala tanto de coenzima Q10 para fertilidade, entendeu? Legal. Então, sempre esses cofatores mitocondriais, que não é só uma coenzima Q10, tem o complexo B também, por exemplo. E eu sempre trabalho a qualidade do sono, tá? Melatonina, bem. alguns coadjuvantes para síntese da melatonina, tá bom? Então, eu passo a noite pra mulher, porque a melatonina ela é um protetor, ele é um antioxidante E ovariano. não é Ah, que abortivo. legal. Porque Não. daí a mulher vai começar a tentar e Não, de engravida jeito tomando nenhum. melatonina, não tem problema. Não, é uma dose bem baixa que a nutricionista pode prescrever, tá? E ela tem um efeito maravilhoso. Entendeu? E é um legal. hormônio que a gente produz, né? Aham. Então a gente, né, precisa de uma boa produção para ter uma boa gestação, inclusive. Ótimo. Tá bom? Então são esses. É o combinho do sucesso É o da combinho do gravidez. sucesso, é. Arrasou. Sempre tem, e é difícil, né? Aham. Assim, não é tão fácil. Não é só eu passar isso, né, Sim. gente? Tem todo, Não, tem todo um personaliza, histórico, né, doutora? Não adianta a pessoa estar Tem com... dosagens e tudo eu sempre mais. pego Porque às vezes exames. a paciente Sim. já tá assim com com esses suplementos no corpo bom, com uma alta, né, uma quantidade boa no corpo, então aí vai Sim. precisar só ajustar pra algumas coisas, né? Só um ajuste, um ácido fólico, né? Então tudo isso vai estar ali no Aham. meio, né? Entendi. Mas é sempre de acordo com os exames dessa pessoa, Tá. né? Porque como às vezes tem mulher que tá tentando engravidar há muito tempo, às vezes o ácido fólico já tá explodindo, Aham. entendeu?
Então, é sempre bem ajustado conforme. Eu não acredito naquela coisa, é isso pra todo mundo igual, entendeu? Não tem como ser. Você não é igual a ela, eu não sou igual a É vocês, verdade. entendeu? É Cada um verdade. tem uma demanda Cada metabólica. caso é um caso, né? Exatamente. E doutora, o que você deixaria de dica ou de mensagem para essa geração ou para as próximas? Com tudo aí que você aborda da família, Pras né? mamães, pras Exato. tentantes. Que é a minha missão, né, gente? Exato. Eu descobri que a minha missão é essa, né? Cuidar lindo. dessa futura geração. Eu brinco que eu sou nutricionista de feto. Ah. Com as minhas gestantes, eu não tô nem ligando mais pra você, tô só ligando pra criança. só pro bebezinho. Só pro bebê agora. Você não importa mais, mentira. Mas eu falaria que todo detalhe importa, né? Pra quem quer alcançar o seu sonho de ser mãe, ou pra quem deseja criar uma família saudável, porque depois que a gente tem filho, é isso que a gente quer, né? Depois que a gente ficar grávida, é o que a gente fala. Entendeu? Aí, independente do que for, menino, a gente quer que venha com saúde, não é isso? E quer manter a saúde, né? Exatamente. E cada detalhe importa, tá? O que você oferece pro seu filho, um pouquinho mais cedo que você acordar para preparar a marmita do seu filho, sabe? Você tá plantando uma semente que ele vai colher muita coisa boa lá na frente, não só ele, vocês também, entendeu? Então, eu falaria que cada detalhe importa, que faça o básico bem feito, né? Que seria, é o básico, gente, não precisa muita coisa, não precisa fazer tratamentos e 1 milhão de coisas. Primeiro faz o básico, para depois você ver se você precisa de algo mais. Cuida da base, Exatamente. né? Depois vai pros próximos passos. É aquilo que eu falei, modula o estresse, faz atividade física, come direito, vai na feira. Ai, é caro. Não é caro, gente, não é caro. Quanto que é uma bolacha, um refrigerante, uma pizza? É isso que eu ia falar. Que é? Uma pizza no final... Entendeu? Gente, uma pizza hoje tá quase R$200. Então... Uma pizza hoje tá entendeu? quase R$200. É. R$200 você faz uma boa feirinha lá no mercado, Faz, na gente. feira. De verdade, até na feira orgânica. Eu, né, vira e mexe, eu vou pra feira orgânica. E eu falo, gente, um pé de alface orgânico, R$4. Sim. Entendeu? Você vai num varejão chique, né, da sua cidade, é mais do que isso. Com certeza. Entendeu? E nem é orgânico. Ou, às vezes, a pessoa nem compra, né? Enfim. Então, são prioridades mesmo. E quando se trata de nutrição, cada detalhe faz, né, diferença. Tá bom? Com certeza. Então, Muito Doutora, bom. muito Obrigada, obrigada doutora pela Gisele. participação, por tanto Obrigada. conhecimento, né, Fabi? Nossa, Adorei. A gente tem um presente pra você. Ai, obrigada. Pra você ficar cada dia mais linda, Ai, né, A obrigada. Fabi? caneca do nosso programa. A nossa Ai, caneca obrigada. e os produtinhos pra entrar na sua linha de cuidados. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada Imagina. pelo convite. A gente que agradece. Espero poder ter ajudado um pouquinho aí com as Muito. informações. certeza, né, Muito Fabi? legal. Com certeza. E é um Enquanto trabalho... tiver vida, né, amiga? Vamos Bora. Procriar. criar. Vamos colocar a gente no 12 mundo. filhos. Gente, tá aparecendo umas mães... 12 filhos. Eu falei, Deus o livre. Eu atendi uma. Com 12 filhos? 12 filhos. Olha que legal. 12 filhos. 12 gestações, só que 11 filhos vivos. Ó, tá vendo? Nossa. 11 filhos vivos. Nova, Foi meu não? recorde, assim, de mãe. Nova? Ah, ela tem uns 40 e... Começou nova, né? Nova. Uns 40 e pouco, sim. Nossa, Sim. muito bom. Sim, Ah, é que ela, guerreira. ela não Sim. evita, né? Então, É. que Deus mandar. É, isso Tá, aí. vai que vai. É, exatamente. É isso aí. Enquanto tiver... Muito bom. Pessoal, Obrigada, muito doutora. obrigada pela audiência de vocês. Até o próximo episódio. Um Na beijo. descrição segue tudo da doutora. Exatamente. E não se esqueça de ativar as nossas notificações, curtir Sim. muito esse vídeo, seguir a doutora lá nas redes sociais, enche ela de pergunta, marca sua consulta com ela, que ela é maravilhosa, vocês já viram aqui. E até o Obrigada. próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau.